Centro Cultural de Cascais, para o Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos, o que mudou nos últimos 50 anos, organizado pela Câmara Municipal de Cascais e ABAD, Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e Documentação. Na sessão de abertura deste nosso encontro vai usar da palavra a Presidente da ABAD, Ana Alves Pereira. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, o Dr. Carlos Carreiras, a quem agradeço o sempre fantástico acolhimento, e o Sr. Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, o Dr. Silvestre Lacerda, todos os oradores e participantes, quer presencialmente, quer online, que muitos estão online. Deixo também aqui desde já um agradecimento à equipa organizadora deste encontro, João Henriques e Sr. Presidente. A equipa de Cascais é fabulosa nestas coisas, e também uma palavra de agradecimento à MAIND e à XPM, que podem visitar na entrada aí do lado direito ou esquerdo, depende se estão a entrar ou a sair, e que são parceiros neste evento. Eu tinha 8 anos, em abril de 74, e como em minha casa o país não era propriamente um assunto, só depois da Revolução, e apesar de ser uma criança, é que me apercebi que o país tinha problemas gravíssimos em questões tão básicas como ter água canalizada, luz e saneamento, mas também que Portugal tinha uma taxa de analfabetismo elevadíssima, a afetar sobretudo as mulheres. O 25 de abril de 74 foi garantidamente um dos acontecimentos mais marcantes da minha vida. Pude assistir, a par da criação de coisas tão fundamentais como o Serviço Nacional de Saúde, ao também fundamental alargamento progressivo da escolaridade obrigatória, que permitiu que rapazes e raparigas prosseguissem os seus estudos, independentemente do background social, sendo este um alicerce fundamental para uma sociedade mais justa, equitativa e capaz. Pudemos todos assistir também à criação da rede de bibliotecas públicas, à rede de bibliotecas escolares e a uma mudança radical nas bibliotecas do ensino superior, tendo estas, na ciência aberta e consequente democratização do acesso ao conhecimento científico, uma das suas principais missões. Quanto aos arquivos, há ainda também muito a fazer, mas foram dados passos essenciais, como a constituição da Rede Portuguesa de Arquivos e outras importantes redes regionais, assim como a publicação de legislação de proteção e valorização do património cultural e arquivístico. Salvaguardar a memória individual e coletiva e aceder de forma livre aos arquivos e ao conhecimento são valores indispensáveis de uma democracia com 50 anos. A própria criação da ABAD, que surge em vésperas da Revolução, em 1973, dando sustentação a uma necessidade sentida pelos profissionais que há já muito batalhavam por esta associação e por alguns direitos, e que permitiu uma defesa, valorização da profissão dos arquivos e das bibliotecas. Por tudo isto, é com muito gosto que, como profissional da informação, como cidadã e como mulher, estou nesta sessão para refletirmos em conjunto e livremente sobre o impacto destes 50 anos nos arquivos e bibliotecas em Portugal, sendo certo que, se muito já foi conseguido, outro tanto ou mais ainda está por realizar. Muito obrigada e bom encontro. Tem a palavra o Sr. Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre Lacerda.
Muito bom dia a todos e a todas os presentes. Permitam-me salientar e saudar especialmente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, a Presidente da BAD. Eu acho que dificilmente me vou libertar por força da tradição desta designação, mas que hoje ouvimos aqui a designação completa e os oradores, todos eles, assim como aqueles que, não estando presencialmente, porque a informação que me foi dada é que muitos outros gostariam de estar aqui presentes, mas que por dificuldades várias não estão, mas hoje temos, portanto, estava esgotada a lotação da sala, mas hoje felizmente temos outras formas de aceder ao conhecimento, diríamos assim, em termos mais genéricos, através de tecnologias que nos permitem, a partir de um dos pontos em que nos encontremos, ter acesso àquilo que se vai passando noutros pontos do país. E eu penso que esta é não só uma forma de nós podermos celebrar os 50 anos do 25 de Abril de 1974, mas também aquilo que me parece significativo é que cada um tenha a possibilidade de se exprimir em liberdade. Não chega só a liberdade de expressão que estava consagrada na própria Constituição, mas a exprimir a liberdade dessa mesma e ter essa opinião, ter essa mesma liberdade e não ser perseguido por isso. Nós, naturalmente, que hoje temos, ainda continuamos a ter, em vários pontos do mundo, situações particularmente complicadas. Não conseguimos, enquanto humanidade, terminar com as guerras que são inerentes a essa mesma situação, mas há valores que hoje, naturalmente, podem estar mais ou menos, eu não diria em perigo, mas que não são dados como consolidados. E era isto, no fundamental, que eu gostava de vos trazer mais aqui esta reflexão, que é necessário consolidar particularmente aquilo que eram, ou que estava escrito, ou que está escrito, e num dos manuscritos que tem o programa do Movimento das Forças Armadas, que deu origem ao 25 de Abril, portanto, o golpe de Estado que depois foi transformado numa revolução por força da participação de todos os portugueses, que é os 3 Ds, ou seja, democratizar, descolonizar, desenvolver. Alguns já foram, de alguma maneira, concretizados, outros estão naturalmente por concretizar. Mas é sempre a nossa expectativa e é fantástico nós podermos ter sempre uma expectativa de irmos mais além do que aquilo que temos, porque faz parte das nossas vontades, das nossas necessidades, daquilo que todos nós ansiamos por uma vida melhor. E isto tem que ter concretização e a concretização de uma vida melhor, de melhores condições, são essas expectativas que somos capazes de trazer. Eu queria felicitar toda a equipa da Câmara Municipal de Cascais, queria felicitar a Associação Profissional por, de alguma forma, ter organizado um tema organizado este encontro e com um tema que é um tema de reflexão. É um tema que nos vai permitir, certamente, trazer aqui alguma informação que nós daríamos já por
consolidada ou pelo menos já conhecida, mas se calhar não é exatamente da mesma maneira e nós não temos todos a mesma percepção. E isso também não é mau, isso é uma das formas de cada um ter capacidade para dizer. E, por último, queria também saudar, e não poderia deixar de o fazer, a presença do Dr. Pacheco Pereira, que está aqui connosco, que nos vai trazer também a sua própria reflexão e é um dos responsáveis de um dos arquivos privados que tem uma maior exposição pública, mas que, de alguma forma, tem tido um trabalho particularmente interessante naquilo que é uma recolha e uma forma de salvaguarda daquilo que é parte integrante do património arquivístico, eu diria, genericamente falando, porque nós hoje construímos o presente e construímos o futuro. E não há identidade, não há memória sem esse presente e sem essa projeção do futuro. E, portanto, queria saudar a iniciativa que ele tem desenvolvido conjuntamente com um alargado conjunto de pessoas, mas que significa que há espaço suficiente e diria amplo para uma participação cívica naquilo que é o valor fundamental que todos nós ansiamos. A preservação da memória, a preservação do património e, neste caso, em particular, do património arquivístico e bibliográfico, aquilo que, ao fim e ao cabo, é a área da nossa especialidade. E, portanto, gostaria de também agradecer esta oportunidade de estar aqui convosco, partilhar também algumas das reflexões que esta designação enorme que tem Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, que correspondeu a um momento especial, diríamos também, daquilo que são as vicissitudes porque Portugal foi passando nos últimos 50 anos. Com isto queria agradecer mais uma vez a oportunidade para estar aqui presente e partilhar convosco algumas das nossas preocupações, mas também dos nossos anseios. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras. Muito bom dia. Permitam-me que cumprimente a Sra. Presidente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais de Informação e Documentação, assim como também o Sr. Diretor-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e cumprimentando-vos a todos vós. Dizer-vos que para Cascais é para nós um privilégio e mesmo uma honra poder hoje realizar aqui o primeiro Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos. E que nos permite também, nós tivemos aqui em 2019 já um primeiro encontro dos arquivos municipais, dos técnicos de arquivos municipais, e na altura tentei dar uma perspectiva do que significava para Cascais a possibilidade de não só fazer o encontro, mas muito especialmente também daquilo que nos perspectivava o futuro de fazer esse mesmo reforço nestas áreas temáticas. E isso leva-me a que, por um lado, aqui hoje também preste contas daquilo que foi feito desde 2019 até 2023, não de uma forma muito intensa, porque seria por si só maçuda, mas para dar uma perspectiva de que estamos a evoluir e dar o enquadramento porque é que o estamos a fazer. Ora, em primeiro lugar, queria dizer que o próprio título deste nosso encontro tem tudo a ver, ou seja, relacionar 25 de Abril, poder local, bibliotecas, já arquivos, já não tanto, porque temos arquivos de má memória que já havia antes do próprio 25 de Abril de 74. Mas relacionar todas estas questões faz todo o sentido. Em primeiro lugar, porque não havia poder local
democrático, portanto eleito antes do 25 de Abril, e também não havia tantas bibliotecas, porque na verdade não havia livros, tantos livros, também antes do 25 de Abril. Mas pior do que isso é que também não havia leitores, porque o grau de iliteracia era bastante elevado e, portanto, também não havia, numa linguagem mais moderna, não havia clientes. Não é? E, portanto, não havendo clientes, as coisas acabavam por não se desenvolver. Mas dizer-vos que nós sempre consideramos a componente de bibliotecas e arquivo numa perspectiva estratégica, e passo a explicar. Tenho dito muitas vezes que nunca tive que falar sobre tantas coisas que não sei, como agora enquanto Presidente de Câmara, porque a diversidade de assuntos e de temas e decisões é de facto enorme. Tenho a vantagem de, na Câmara Municipal de Cascais, ter um conjunto de colegas do corpo técnico, e aqui é um caso muito evidente, na equipa que é liderada pelo professor João Miguel Henriques, de que vêm colmatar esta minha deficiência nas várias áreas que tenho abordado. E como tudo, e como político, quando não se sabe o que é que se diz, ou não se sabe sobre o que é que se diz, nós arranjamos um truque. E, portanto, passei a falar sobre aquilo que sinto. Não é? E aquilo que sinto numa perspectiva também de desenvolvimento estratégico. E neste desenvolvimento estratégico, as bibliotecas assumiram um pilar no qual tem tentado a assentar toda a estratégia municipal. E é um palavrão, mas tem a ver com aquilo que nós consideramos que é o combate aos efeitos negativos da globalização, do mesmo modo que aproveitamos os efeitos positivos que essa globalização também nos trouxe. E por isso nós designamos como glocalização. É, na verdade, substituir o B pelo C e apostarmos nesta lógica da glocalização. E a glocalização tem também em si mesmo um conjunto de pilares em que, aqui para o caso, o mais relevante talvez seja o da nossa própria identidade. Ou seja, de quanto mais nós reforçarmos a nossa identidade, mais temos a capacidade de nos afirmarmos, quer enquanto território, quer enquanto comunidade. E é nesse reforço da nossa qualidade, e o João Miguel Henrique sabe isso, muitas das vezes na tomada de decisões, e nomeadamente em temas que são temas que não são temas muito correntes e que cada vez nos aparecem mais, não é raro telefonar para os nossos colegas e perguntar-lhes o que é que houve sobre esta matéria, ou seja, e quem é que estava nas funções que porventura possam ser idênticas àquelas que eu hoje estou a desempenhar, o que é que decidiu, o que é que fez, para onde é que andou, mesmo que sejam assuntos, para terem uma ideia, com 300, 400, 500 anos, que não tem nada a ver com a realidade de hoje em dia. Mas muitas das vezes me é dado por esse relato que vão beber naturalmente ao nosso arquivo histórico municipal, um relato que me ajuda a tomar um conjunto de decisões. A mais recente de todas foi, nomeadamente, por exemplo, quando foi da questão da pandemia. E isso foi tentar perceber o que é que as pessoas que estavam, os responsáveis que estavam nas funções há mais de 100 anos atrás, tomaram como decisão aqui para o Concelho de Cascais, e depois também como, na verdade, havia poucos registros, porque a gripe foi no âmbito da Primeira Guerra Mundial e, portanto, foi aquilo que fez expandir dentro da própria Europa os países que estavam a participar na Primeira Guerra Mundial não evidenciavam muito esta crise pandémica, que era para que os seus cidadãos não se recusassem a ir para a tropa. E daí também o nome de Espanhola, porque Espanha não participou na Primeira Guerra e dava com grande profusão notícias sobre o evoluir da pandemia. Mas, portanto, aí conseguimos ter um conjunto de indicadores numa matéria que, na verdade, vim a descobrir mais tarde que ninguém fazia a mínima ideia de como combater, de como agir,
E foi graças, neste caso, aos arquivos, aos nossos e muito especialmente aos arquivos consultados de uma forma geral a nível da Península Ibérica, porque nos socorremos de muitos arquivos espanhóis, que foi feita aqui uma ação que levou a que tenhamos estado na linha da frente no próprio combate à pandemia. Estou a dar este exemplo porque considero também que nós temos que trazer ao concreto, temos que trazer ao real a importância das coisas, porque se ficarmos apenas e só numa questão meramente teórica, que não deixa de ser importante, não há esta aproximação também, não há esta percepção por parte neste caso, dos munícipes, da importância do tema que estamos aqui a desenvolver. E por isso nós temos feito uma forte aposta aqui no município, não só no nosso arquivo histórico municipal, mas muito especialmente também a nível de novos equipamentos que têm vindo a surgir e que têm havido investimento nessa matéria, já que a área, sendo considerada uma área estratégica dentro, ou um dos pilares estratégicos dentro daquilo que nós projetamos para o futuro, temos que ser consequentes e, portanto, também ter esta capacidade de afetar verbas que são de todos nós, pelo menos os de Cascais, que contribuem para o orçamento municipal da Câmara e, portanto, certamente considerarão que é uma boa aplicação dos dinheiros que nos entregam para gerirmos. E ao fazermos isto, tentamos também fazer algo que para nós faz algum sentido e que tem a ver também com a própria identidade. Não só aproveitarmos alguns factos que vão estar mais evidenciados ou que passam a estar disponíveis para a própria população e com isso criar-lhes também uma apetência e uma proximidade ao descentralizar dentro do Conselho um conjunto de equipamentos de vária natureza, naturalmente com os culturais à cabeça, mas outros, como já darei um exemplo, que também não deixa de ser um equipamento cultural, mas tem a ver com uma bateria de costa, portanto é algo bélico, que estamos a recuperar e que terá também uma biblioteca sobre, por exemplo, a defesa da entrada do Tejo. Isso envolve depois todo um conjunto de outras temáticas, não só de engenharia e de questões do ponto de vista militar, e portanto tem uma diversidade depois de assuntos muito grandes, mas aproveitando estes investimentos para somar, para acrescentar também com bibliotecas temáticas, ou mesmo quando estamos a atrair as universidades para o Concelho de Cascais, as várias faculdades, de também reforçar dentro dessas mesmas faculdades os tais arquivos, que já são arquivos mais técnicos, mais especializados. Ou mesmo quando, ainda há dias, inaugurámos a recuperação da Casa Reinaldo dos Santos, em que nos colocou todo o seu espólio, ao qual se juntou o espólio da professora Maria de Sousa, que foi uma portuguesa, uma cientista portuguesa de grande reputação e de grande intervenção, quer em Portugal, quer também nos próprios Estados Unidos. Portanto, termos esta perspectiva que não deixa de continuar a apoiar as próprias bibliotecas do Concelho, portanto, aquilo que poderíamos considerar uma biblioteca mais generalista e que está à disposição da população. Ainda há pouco estava ali a recordar com o Dr. José Pacheco Pereira a Biblioteca São Domingos de Rana, onde neste momento há uma exposição interessantíssima sobre o 25 de Abril e, portanto, também ter esta descentralização de não concentrar apenas e só os temas no Concelho de Cascais, na Vila de Cascais, e, portanto, tê-la descentralizada pelo país, como nas bibliotecas escolares, que têm uma perfusão muito grande no nosso Concelho e cada vez com maior participação nossa também na própria evolução e programação que essas mesmas bibliotecas vão desenvolvendo. Ou mesmo na Biblioteca Infanto-Juvenil, que temos aqui no Concelho de Cascais, e que aqui no Parque Marchal Carmona, aqui bem por trás de nós, e portanto que também ajuda a criar clientes, ao fim e ao cabo, a criar leitores.
E hoje é com agrado que verificamos que no ano passado, em 2023, já atingimos uma frequência nas nossas bibliotecas na ordem dos 250 mil participantes. Ora, isto é um número que, comparado para a realidade local, é um número que, não que nós não tivéssemos sonhado tê-lo, porque a ambição também deve fazer parte destas matérias, mas de facto é um número muito expressivo e é fruto, naturalmente, não só deste trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, mas também fruto do interesse, da competência, da dedicação, do empenho de todos os profissionais que a Câmara Municipal de Cascais tem associados a esta mesma matéria. Não estando satisfeitos com isso, temos evoluído muito também na via dos arquivos, também a nível de equipamentos e, portanto, de não deixar... Eu recordo-me, inclusivamente, quando conheci o professor João Miguel Henriques, foi num local escôncio, na Adroana, com uma coisa que quase que metia medo só para entrar dentro daquelas instalações, e hoje, por exemplo, e cumprindo aquela tentativa de coerência em relação ao fazer aquilo que se diz, hoje temos o principal acervo aqui na recuperação da Casa Sommer, que aconselho a quem tem interesse, e aqui estou ciente que todos terão interesse, mas que estará naturalmente aberta para a própria visita, e que foi uma das obras de recuperação e de requalificação mais bem conseguidas das muitas que temos vindo a realizar aqui no concelho. E temos, de facto, esta digitalização que tem-nos permitido, de facto, já não ficar apenas e só na localidade, portanto, aqui no concelho de Cascais, mas que está naturalmente aberto ao mundo. E estando aberto ao mundo, todos eles podem participar e ficar-nos a conhecer um pouco melhor e ficarem a conhecer a razão do que somos e porque é que o somos. E, portanto, isso para nós tem uma importância também capital. Continuaremos, naturalmente, a evoluir nestas mesmas áreas e estamos certos de que as futuras gerações encontrarão também, quer a nível das bibliotecas, quer a nível dos nossos arquivos municipais, algo que consideramos também absolutamente fundamental, que é um diálogo intergeracional. Ou seja, as próprias gerações, mesmo não sendo gerações que em determinada altura ocupam o mesmo tempo e o mesmo espaço no nosso concelho, mas ainda assim conseguem falar através dos arquivos e das nossas bibliotecas umas com as outras e, portanto, ter uma percepção de como é que foi e, com isso, poderem projetar melhor de como é que queremos que seja. E, muito especialmente, neste caso em concreto do 25 de Abril, tratando-se de Cascais de um concelho que esteve muito correlacionado com a Revolução de Abril, e por isso mesmo também para nós é uma forma de manter sempre a alerta para questões que são fundamentais, como a questão da democracia, a questão da liberdade, que não fazendo esquecer nunca que são valores essenciais, mas que não são valores que estejam sempre garantidos. E, portanto, toda esta evolução deve-nos levar também nas novas gerações, e isso muitas das vezes, pelo menos na minha percepção, não acontece, nas novas gerações eles estarem alertas, estarem cientes. Eu, ao contrário da Sra. Presidente da BAD, já era um pouco mais velho quando foi o 25 de Abril, e em minha casa já se tinha essa percepção, ou pelo menos, embora não deixasse de ser criança, através dos meus pais, já tinha essa mesma percepção do que era preciso mudar. Portanto, para mim foi fácil. Para quem tem hoje a idade que eu tinha quando o 25 de Abril, eu confesso que acredito que seja muito mais difícil ter uma percepção do que é viver sem liberdade e viver num regime autocrático. E, portanto, nós temos penso que é uma responsabilidade das atuais gerações de mantermos vivas estas memórias, estas explicações também e estas consequências
também nas novas gerações, até porque as novas gerações, por princípio, são completamente anti-ditaduras, são completamente anti-regimes autocráticos e, portanto, muitas das vezes parece que aderem, mas é porque nós, e aqui a falha de alguma forma é nossa, a responsabilidade é nossa, é porque não lhes transmitimos não só os valores, não só os princípios democráticos e os princípios de liberdade, mas também não lhes explicamos que, por muito que nós tenhamos que nos queixar, e certamente que temos, e isso também faz parte exatamente do regime democrático e de vivermos em liberdade, o não o termos é manifestamente muitíssimo pior do que o facto de o termos. E isso os jovens, as crianças, conseguem perceber e conseguem aderir depois também a uma causa que é uma causa que deve ser uma causa de todos nós e uma causa naturalmente universal. Não vos maço mais, só desejando que tenham um bom encontro, mas tenho que ir exatamente para uma matéria que ainda não vive esta possibilidade, que é um encontro entre municípios a nível europeu de ajuda à Ucrânia. E, portanto, tenho que estar também presente o Sr. Presidente da Ucrânia e, portanto, é com os timings que o online também nos determina e, portanto, terei que não estar no vosso encontro, mas irei acompanhar através do professor João Miguel Henriques, a quem quero dar a ele e a toda a equipa, que também está aqui presente, também os meus parabéns por mais um feito bem conseguido. Portanto, bom encontro para todos. Muito obrigado. Terminada que está a ação de abertura deste nosso encontro, continuamos os nossos trabalhos e para isso contamos com a ajuda da Ana Paula Gordo da BAD. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com enorme gosto que estou aqui hoje neste encontro que nos vai permitir discutir, ou pelo menos partilhar, algumas preocupações ou algumas reflexões sobre este tema da evolução, no fundo, dos últimos 50 anos das bibliotecas e dos arquivos. Para quem, de algum modo, estudou ou acompanhou a história das bibliotecas, pode ter a certeza de que elas são, sobretudo as bibliotecas, peço desculpa aqui ao nosso diretor-geral, mas as bibliotecas são lugares privilegiados de liberdade. E a liberdade que nos dá o conhecimento e a liberdade que nos dá a certeza de não haver fronteiras nem rássicas, nem de sexo, nem de ideologia, nem de nada para se poder utilizar uma biblioteca. Por isso mesmo, estudar a evolução das bibliotecas nos últimos 50 anos em Portugal dá-nos essa noção e é por isso, com grande gosto, que hoje vamos ouvir as reflexões de José Pacheco Pereira sobre este tema. E devo dizer-vos que fazer aqui a apresentação de José Pacheco Pereira é, por um lado, uma tarefa que para mim é muito prazerosa, porque o conheço há muitos anos e tenho estima por ele, mas também é difícil. E é difícil porquê? Porque ele tem imensas facetas ao longo da sua vida. Se hoje, para os mais jovens, e na verdade já aqui mesmo os menos jovens, foi só isso que referiram, o José Pacheco Pereira é o comentador político,
e é o criador da Associação Efêmera e o grande impulsionador do Efêmera, a verdade é que, no tema que hoje aqui nos traz, eu acho que há muito mais a dizer e a refletir sobre a sua personalidade, que nos pode falar de uma coisa tão importante como este tema. José Pacheco Pereira nasceu no Porto, agora tenho que usar a minha cábula, licenciou-se em Filosofia e vamos recuar ao tempo em que no liceu, portanto a escola secundária, acho que é assim que hoje se chama, dirigiu o Jornal dos Estudantes, o Prelúdio, que tinha sido fundado uns tempos antes por José Augusto Seabra e Manuel Alegre. Portanto, é verdade que toda a vida de Pacheco Pereira é pautada pela luta pela liberdade de ideias, pelo pluralismo e pela luta pela erradicação da iliteracia. E estas características da sua personalidade levaram-no a iniciar, ainda numa fase muito jovem, a sua atividade política na oposição ao Estado Novo. É interessante pensar ou constatar que, na opinião dos seus companheiros de então, ele era o único que entrou na vida política depois de ter lido os clássicos e considerar que estava teoricamente preparado para o fazer. Segundo eles, era de todos o melhor preparado. Viria em 1972 a aderir ao PCP-ML, de inspiração maoísta, sendo mesmo responsável por fundar a secção norte desse partido. É interessante ver que já nessa altura, portanto estamos em 72, já tinha publicado o seu primeiro livro, As Lutas Operárias contra a Carestia de Vida em Portugal, a Greve Geral de Novembro de 1918, que foi editado em 1971. Aliás, este livro, que foi apreendido e proibido pela censura, e foi inclusivamente proibido de circular pela PIDE, e levou a ter um processo na PIDE, foi instaurado um processo, e este facto, penso que não vou dizer uma mentira, mas acho que foi precisamente este facto que o levou a ter de viver um período de clandestinidade entre 1973 e março de 75. Foi professor do ensino secundário, foi professor universitário e recolheu, e aqui começa-se a entrecruzar já com o que viria a ser mais tarde o seu grande gosto pelos arquivos. Portanto, dizia eu que ele recolheu, classificou, organizou e estudou de uma forma sistemática documentação sobre a vida política portuguesa, tendo lançado a revista Estudos sobre o Comunismo, Boletim de Estudos Interdisciplinares sobre o Comunismo e os Movimentos Comunistas, e este boletim, esta publicação, foi lançada em 1983 e foi diretor dela. Em 84 fundou com o João Carlos Espada e o Manuel Vilaverde Cabral o Clube da Esquerda Liberal. Para praticamente todos nós é sabido que foi deputado pelo Partido Social Democrata durante 4 legislaturas, chegando a ser inclusivamente líder parlamentar. Foi deputado europeu, tendo sido vice-presidente do Parlamento Europeu entre 99 e 2004. Foi, e para mim é muitíssimo importante este facto, um dos principais signatários do Manifesto em Defesa da Língua Portuguesa contra o Acordo Ortográfico de 1990 e, como toda a gente sabe, é colaborador regular da imprensa escrita e comentador político na televisão, assina vários blogs e esta pequeníssima resenha de tudo o que se poderia dizer ainda mais sobre Pacheco Pereira
leva-me a concluir que quem melhor do que ele para nos falar de arquivos, bibliotecas, memória, censura e liberdade. Portanto, é com imenso prazer que o recebemos hoje aqui e que o vamos ouvir com toda a atenção. Muito obrigado. Agradeço em primeiro lugar à minha colega de mesa, Ana Paula Gordo, que fez uma apresentação diferente do que é costume, o que é bom, e isso significa que não tenho sempre aquela apresentação standardizada, que é uma vez deputado, uma vez político, é sempre política. A maioria das coisas que eu fiz na minha vida são políticas, no sentido da polis, da cidade, mas não são de cargos ou de exercício de cargos políticos, mas em Portugal esse tipo de comportamento é muito comum. Bom, queria cumprimentar a senhora Presidente da BADRO e o meu velho amigo e companheiro em muitas lides deste género, o Silvestre Lacerda, que comigo e com a Maria Filomena Mónica colaborou quando foi do Boletim de Estudos Operários, fazendo alguns dos primeiros trabalhos sobre arquivos sindicais, e depois, em muitas ocasiões, participámos em atividades comuns, e eu reconheço, até tendo em conta a história da Torre do Tombo, que ele representa um diretor, acho que é o nome do cargo, da Torre do Tombo, muito diferente de alguns dos seus antecessores que levaram para a Torre do Tombo também formas novas de censura depois do 25 de Abril. Bom, queria também dizer que, se quiserem, tudo o que eu vou dizer é em memória da Maria José Moura. Era uma mulher que eu tinha muita estima, muita consideração, éramos amigos, e eu penso que ela fez uma obra exemplar na BADRO e também na sua intervenção de caráter cívico. Devo dizer, antes de mais, eu vou falar de atividades do Efêmera e responder a algumas dúvidas e objeções, mas queria desde já dizer uma coisa. Eu nunca permiti que os voluntários do Efêmera fossem considerados aquilo que se utiliza, por exemplo, nos Estados Unidos, cidadãos arquivistas. Eu não acho que haja cidadãos arquivistas, como eu não acho que haja cidadãos jornalistas. Jornalistas e arquivistas é quem tem a preparação técnica e profissional para o exercício desse cargo. A expressão cidadãos arquivistas é utilizada nos Estados Unidos. Por exemplo, os National Archives têm uma secção que se chama exatamente assim, mas uma coisa é considerar-se que voluntários, mesmo com alguns conhecimentos arquivísticos, sejam arquivistas, que não são, e outra coisa é também olhar para o enorme potencial que voluntários podem ter numa matéria que nos é comum, que é a salvação da memória. Bom, 25 de Abril não é preciso dizer muita coisa. Eu de manhã era um e de tarde era outro. É tão simples como isso. Quem viveu o 24 de Abril sabe perfeitamente que à tarde, dia 25 de Abril, fossem quais fossem as objeções, fossem quais fossem as dúvidas sobre o que se iria passar, a liberdade é uma coisa única. Só se, de facto, de manhã eu pensava que era um golpe do Caúza, e quando vi a polícia fugir, uma carrinha da polícia fugir na Avenida dos Aliados, percebi que tudo tinha mudado. Em colaboração com os meus amigos de medicina, enfiámos uma série de drunfos de benzedrina e trabalhámos 3 ou 4 dias até cair para o lado. E isso foi a minha experiência do 25 de Abril. Também vi um carro de uma PID, neste caso, passar de 3 dimensões para 2 dimensões, que é de facto uma experiência também muito interessante sobre as dimensões. As pessoas saltavam em cima do carro, o carro achatou-se, e depois pegaram nela às costas e deitaram ao Rio Douro. Portanto, uma excelente experiência, que aqui viu uma revolução. Quem tem a sorte de ver uma revolução nunca fica igual, muda sempre. Bom, o tema que me foi atribuído e que eu, de alguma maneira, fiz aqui uma pequena entorse para poder falar do Efêmera é memória, censura e liberdade. E este é um tema
que é muito relevante em muitos aspectos que às vezes não são salientados sob a nossa experiência de ditadura. Eu não digo Estado Novo, é ditadura. Nós tivemos uma ditadura que, em primeiro lugar, durou muito tempo. É um fator que é muito relevante para explicar muita coisa. 48 anos de ditadura é, com exceção da União Soviética, o mais longo período de ditadura na Europa do século XX. Muito mais que a Alemanha nazi, muito mais do que a Itália de Mussolini, muito mais que Franco em Espanha e muito mais do que todas as experiências de resistência e de oposição e de luta dura durante a Segunda Guerra Mundial. E 48 anos fazem muitos estragos. E um desses estragos é muito evidente no papel da censura. Porque a censura mexia com as cabeças, a PIDE mexia com os corpos, não é? E, portanto, e mexer com as cabeças é muito mais eficaz em muitos aspectos do que mexer com os corpos, porque, enfim, a partir daí deixou de haver PIDE, deixou de haver Legião Portuguesa, deixou de haver o vasto conjunto de polícias que se habituaram a bater nas pessoas. Por exemplo, um dado pouco conhecido do 25 de Abril, do 26 de Abril, é quando os presos estavam para sair das cadeias de Caxias e de Peniche, há um grupo de presos que não queria sair, porque eram os trabalhadores rurais alentejanos que estavam presos, queriam ajustar contas com a GNR. Portanto, depois já foram convencidos a não fazer isso, mas a verdade é que a experiência da violência sobre o corpo era grande e era grande em certos setores sociais. Com a cabeça, o primeiro aspecto da censura, que às vezes é maltratado, porque as pessoas têm muita obsessão de tratar a censura do ponto de vista político. A censura é global. Vai desde os árbitros de futebol ao aparecimento dos primeiros seios de uma mulher num filme, A Piscina, do Alain Delon, durante 15 segundos, o que provocou um grande ajuntamento diante do Cinema Batalha. 15 segundos, porque ela saía da piscina, sem a parte de cima do fato de banho, a Romy Schneider. Portanto, todos estes aspectos são aspectos que são relevantes para perceber a censura e perceber o caráter global da censura é muito importante para perceber os seus estragos ainda hoje. A demonização da política, a ideia de que o que é bom é entendermos todos, a ideia de que o consenso é uma espécie de caráter superior da vida política. Nada disto tem a ver com a democracia. A democracia é feita de diferença, é feita de conflito de opiniões, conflito de ideologias, conflito de interesses e não propriamente de um unanimismo como vantagem. A censura tinha sido também particularmente eficaz em criar rupturas na memória. Quando eu comecei a interessar-me pelo movimento operário, foi dentro de uma expectativa de completa surpresa. Eu não fazia a mínima ideia que o Partido Comunista tinha sido legal de 1921 a 1926. Não fazia a mínima ideia do papel dos anarquistas e dos anarcossindicalistas. Estamos a falar do final da década de 60. Quando eu comecei a trabalhar sobre a história do movimento operário, a censura tinha sido particularmente eficaz. Ou seja, sabia-se do Partido Comunista, muitas vezes de uma forma ficcional, mas não se sabia do período da Primeira República, naquilo que dizia respeito ao movimento operário, desde as primeiras greves logo em 1910, 1911, até depois ao papel dos anarquistas, anarcossindicalistas, por aí adiante. Eu tive ocasião de apanhar uma biblioteca que não tinha sido expurgada, que era a Biblioteca Pública Municipal do Porto, e aí encontrei muita documentação. É certo que, a partir de uma certa altura, eu não pedi ao comunista que estava lá, pedi à Misericórdia de Évora, porque ele estava numa miscelânea junto com a Misericórdia de Évora e, portanto, para não chamar muita atenção, eu pedi à Misericórdia de Évora para poder ler o comunista. Quando a polícia me fez um processo por causa do livro, vim agora a saber, por um artigo do Expresso, a pedido da Presidência do Conselho, coisa que muito me honra, e eu mal soube o que é que a PIDE queria. A PIDE queria essencialmente saber onde é que estavam os materiais que eu tinha usado. E eu saí da PIDE, fui diretamente à Biblioteca Pública Municipal do Porto e tirei as fichas do sítio. Exatamente. Tirei as fichas, eram de cartão do sítio e pô-las só lá depois do 25 de Abril e assim se salvou alguns periódicos noutras bibliotecas que tinham sido desaparecidos.
Neste confronto com a memória, censura e liberdade, nós, no Arquivo Efêmera, temos uma enorme experiência. E é bom partilharmos essa experiência, porque essa experiência está longe de ser a dos arquivos institucionais. É, no fundo, mais de um movimento. E tentarei também responder a algumas dúvidas e objeções, as que são de boa fé e referir as que são de má fé. E há também nesta matéria um problema de preconceitos sociais. Algumas das coisas que nós encontramos não teriam sido aceitas por nenhum arquivo institucional e, em muitos casos, isso se deve, no passado, a preconceitos sociais sobre a origem dessa documentação. Eu darei também alguns exemplos. Portanto, tratar da memória como uma questão cívica, que tem a ver com arquivos e bibliotecas, arquivistas e bibliotecários, mas vai para além disso. Tem a ver com a sociedade. 2 fatores foram relevantes na atividade do Efêmera. Evitar a destruição maciça dos produtos que materializam a memória, que se dá todos os dias, e ter em conta que a memória é uma sucessiva reconstrução e cada tempo tem a sua memória e, portanto, também escolhe determinados aspectos da memória e despreza outros, e isso muitas vezes vai-se modificando com o tempo. Aliás, nós somos uma espécie de militantes da memória, mas mesmo em relação aos arquivos institucionais, eu chamaria a atenção de que é necessário exigir aos governos e ao Estado que cumpram a lei e façam o registro da sua atividade em matérias tão sensíveis como as negociações com a Troika. Eu tenho as maiores dúvidas de que haja registro da maioria das coisas decisivas sobre essas negociações, em parte porque elas foram conduzidas, em alguns casos, a partir de computadores de membros da Troika e não propriamente nenhuma fonte de informação portuguesa. Eu tenho chamado a atenção para esse aspecto, que é um aspecto relativamente recente, que se nós quisermos saber que medidas foram tomadas pelo governo de Passos Coelho e que medidas foram impostas pela Troika, muito dificilmente iremos descobrir, e eu suspeito que muitas são do segundo e não foram impostas pelo primeiro, porque não há documentação que obrigatoriamente o Estado devia guardar. Acho que também tem que haver uma discussão sobre o excesso legislativo europeu sobre proteção de dados, que, em alguns casos, pura e simplesmente impede, sem nenhuma razão de fundo, que arquivos, particularmente arquivos, possam usar os materiais que têm por causa de uma coisa maximalista em relação à proteção de dados e que, aliás, é feita a nível europeu, não tendo em conta as circunstâncias particulares do caso português da longa ditadura que tivemos, que implica também uma noção diferente, que é para não termos uma situação em que a única coisa que é protegida são os nomes dos informadores. Não sendo muitas vezes protegidos outro tipo de histórias que, em princípio, ofendem mais a memória de resistentes e de opositores ao regime, histórias de amantes, que essas, em alguns casos, estão lá, mas os nomes dos informadores são cuidadosamente protegidos. Claro que quem conhece aquela matéria sabe quem são, não é? Não, é muito fácil, em muitos casos, identificá-los. Ou então, denunciar o papel de empresas que estão a comprar maciçamente o copyright de muita iconografia que depois vendem. E isso também deveria, quer dizer, comprar o copyright de um anúncio do Bolo Rei, um dos casos concretos que eu conheço, é uma coisa completamente absurda. Um anúncio do Bolo Rei antigo, não é de agora, porque tinha uns bonecos, tem uns desenhos, é comprado como iconografia. Bom, o genuíno espírito amador e o voluntarismo, assim como o papel da curiosidade, são cruciais para dar um sentido cívico e a uma ação de memória que é fundamental na polis democrática e ainda mais nas terras autoritárias. Nós temos diante do Arquivo Efêmera, do Armazém 2, no Barreiro, na parede, uma arte de rua com a frase George Orwell: quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. E é das frases mais explícitas sobre os problemas que levanta no caráter cívico a memória. A memória é uma questão política, no sentido da polis. Não é uma questão técnica, nem é uma questão apenas dos historiadores. É diretamente e profundamente uma questão política. Qual é, pois, a natureza do Efêmera?
O Efêmera não é apenas um arquivo, mas um movimento pela memória que, entre outras coisas, desagua num arquivo. E a militância pela memória, que explica muito o dinamismo do Efêmera, em divulgar, falar, expor, publicar em Portugal e fora do país, vai neste momento, à volta do 25 de Abril, de Trás-os-Montes ao Algarve, da barragem do Picote à Ilha das Flores, tendo em conta que neste momento nós temos 46 exposições, umas maiores, outras mais pequenas, organizadas em todo o país. 46. No Distrito de Aveiro, por exemplo, 12, que circulam entre histórias, entre escolas, entre autarquias, entre associações, entre grupos de interesse local e algumas são grandes, as que estão aqui na área de Lisboa, a que está no Forno de Tijolo sobre o 25 de Abril, sobre os primeiros 10 dias de 25 de Abril, a que está no Isqueté sobre representações do trabalho, a que está no Barreiro sobre o papel que a liberdade teve, neste caso da cidade do Barreiro, e a que está em Oeiras sobre um aspecto da censura que é o respeitinho, que é um aspecto muito importante na atividade da censura. Eu duvido que mesmo grandes instituições tenham feito o esforço que nós fazemos, pro bono, na esmagadora maioria dos casos, quando muito pagamento das despesas e da organização, no conjunto do país. A barragem do Picote, o Picote, em Miranda do Douro, ou a Ilha das Flores, é um sítio que muitas vezes não tem acesso a este tipo de exposições, em alguns casos pequenas exposições, com cartazes. Eu venho ontem de Monforte, onde falei na escola e de onde está uma pequena exposição do Efêmera, e venho no dia anterior da Covilhã, em que no Teatro das Beiras está também uma exposição sobre a censura no teatro, que já esteve no Teatro de Almada. É esta militância pela memória, associada a uma pedagogia contínua sobre o valor da memória e da conservação, uma das nossas palavras de ordem é não deite nada fora, que explica porque, isto são exemplos concretos, uma vizinha do outro lado da rua deita fora dezenas de dossiês para o lixo e a vizinha deste lado da rua os vai recolher porque ouviu falar do Efêmera, salvando assim uma parte significativa da história da agricultura angolana nos anos 50, 60. Ou que quando a sede do CDS de Coimbra fechou portas e deitou tudo para o lixo, alguém que passou nos telefonou ao fim da tarde e por milagre se conseguiu arranjar um voluntário com uma carrinha na Figueira da Foz, que foi lá e quando lá chegou já não estava nada. E telefonou, já aqui não está nada, mas estão ali uns caixotes do lixo. E foi aos caixotes do lixo e salvou o arquivo do CDS de Coimbra, que inclui contabilidade, correspondência, atividade na universidade, as campanhas autárquicas locais. Ou então, um grupo que fotografa ruínas e que encontrou numa dessas ruínas uma enorme quantidade de papéis, todos cheios de caliça e em mau estado, que nos ofereceu. Passámos, aliás, mais que um mês a limpá-los, e que é nem mais nem menos que o arquivo de um antigo sanatório do interior de 1918. E, portanto, se estivesse aqui o Sr. Presidente da Câmara, também podia encontrar aí documentação sobre a pneumónica, a gripe espanhola, mas também sobre as condições sociais no interior da Beira, na medida em que aos relatórios médicos estão associados atestados sobre a situação socioeconómica das pessoas que foram presas. Ou então, muitas coisas de outro tipo, como, por exemplo, fotografar as ruínas industriais. Nós fizemos um trabalho no conjunto do país fotografando as ruínas das fábricas e o que é que elas estão hoje, o que é que está lá no lugar deles. E num dos sítios onde era perigoso ir, porque havia droga, descobriu-se uma coisa que eu penso que nunca foi verdadeiramente documentada, que era um culto satânico. Numa dessas ruínas havia uma espécie de local de onde havia um culto satânico que pode ser documentado e fotografado. Temos dezenas de exemplos de salvar milhares de documentos, manuscritos, filmes, disquetes, mapas de ruínas nos edifícios públicos ou marcados para demolição, com salas e salas com materiais únicos e valiosos com a indicação lixo. Muita dessa documentação tem origem em arquivos institucionais, como num caso recente
numa sala inteira de mapas únicos desde o século XIX ao século XX. Únicos sobre os rios da Guiné, sobre o que é que os veleiros precisavam, quais eram as características dos portos frequentados pelos veleiros. Foi talvez a mais cara recolha que fizemos, foram 22 caminhonetas. E eu fotografei as salas com a indicação de lixo. Provavelmente pelas pessoas que eram responsáveis por esse arquivo, que está salvo. Nessa militância da memória, revemos-nos em grandes arquivos europeus que começaram assim, como a BDIC, a Biblioteca de Documentação Internacional Contemporânea, agora conhecido como La Contemporaine, que tem origem exatamente em uma atividade deste género na Primeira Guerra Mundial, ou o Instituto de História Social de Amsterdão, em 1935, e nos modelos anglo-saxónicos, assentes no voluntariado, como a Feminist Library ou o Interference Archive, em Nova Iorque, associados muitas vezes a causas e ao trabalho comunitário. São exemplos, como dissemos, do mundo anglo-saxónico, que representam uma tradição e um modus operandi diferentes daqueles assentes na tradição francesa, mais estatistas e burocráticos, são também, em grande parte, o modelo importado para Portugal. Revemos-nos também nos frágeis barcos que salvaram os papéis de Marx e Engels, tirando-os da Europa ocupada pelos nazis, no papel da Associação Memorial, nossa parceira, tivemos os principais dirigentes da Associação Memorial visitando os nossos arquivos, sem ter a certeza se não seriam presos quando regressassem à Rússia, na Rússia de Putin, ou a recolha clandestina documentando o gueto de Varsóvia. Ou, se quisermos, para um exemplo português, no comboio de carros de bois que Alexandre Herculano organizou de Coimbra para o Porto. Herculano não fez a Portugal e a Monumenta Histórica porque gostava de bibliotecas ou era um colecionador de antiguidades, ou um hoarder, expressões pejorativas que conhecemos muito bem. Mas porque, soldado do liberalismo, num país cheio de mitos e lendas sobre a sua origem e história, sabia do valor cívico das fontes que tinha ajudado a salvar. E esta militância explica também o maior sucesso do Efêmera, que é salvar, salvar, salvar. Antes de tudo. Costumamos dizer que, uma vez entrados no arquivo, estão mais seguros do que lá fora. E lá fora são as casas das pessoas, os armazéns de empresas, ruínas cheias de papel. Conhecemos bem demais o lá fora. E o ritmo de destruição cotidiano de coisas importantes, per si, e outras que ganham importância no contexto e pelo contexto. Aliás, o Arquivo Efêmera tem uma enorme experiência sobre as perversões e as manipulações da memória, sobre censuras e deliberados esquecimentos, mas também sobre a preguiça na investigação, a enorme falta de imaginação académica nos temas de teses e trabalhos de mestrado e doutoramento, e também a sua subordinação a modas e interesses. Nós estamos habituados a que investigadores e professores universitários vão lá para ver o que existe sobre o colonialismo, ficam muito interessados nas fotografias, mas quando nós abrimos um armário onde está, por exemplo, o arquivo mais importante sobre a medicina de guerra, portanto, em Angola, e quando vêm 60 pastas organizadas, desistem. Eu, infelizmente, tenho que dizer isso, da mesma maneira que muitos materiais que podiam explicar um estudo sobre matérias que se conhece muito pouco, o que era, por exemplo, a vida de uma rapariga cega em instituições de assistência dos anos 30 e 40, não querem saber disso para nada. Nós temos a história do colchete português. O colchete português é um operário especializado que achava que era um dinheiro mal gasto da fábrica ter patentes de colchetes. E resolveu fazer um colchete português com a oposição dos patrões. Aliás, ele é sancionado por ter usado as máquinas para fazer o colchete português e depois tornou-se, quando eles perceberam que podiam fazer a patente do colchete nacional, tornou-se num operário modelo. Estas coisas são histórias, quer dizer, pelo menos um artigo, um pequeno estudo académico, uma pequena biografia, tem, do meu ponto de vista, completo sentido, mas, enfim, há os temas nobres e os temas pouco nobres, e normalmente os pouco nobres são bastante nobres. Podemos também falar das diferentes procuras entre jornalistas e investigadores. Devo dizer, aliás, que as procuras de jornalistas
que são muitas vezes subordinados a um princípio de sensacionalismo, que, enfim, é mau, em alguns casos mostram mais interesse sobre determinadas matérias do que os investigadores portugueses, porque os estrangeiros não. Os estrangeiros esses procuram materiais muito diversos. Vejam o trabalho recente do José Pedro Castanheira e da Cristina Margato, que foi feito a partir da descoberta de uma exposição do Arquivo Efêmera de um censor que tinha passado por ser um grande democrata depois do 25 de Abril. Eles fizeram um trabalho de investigação exemplar. Por exemplo, por esse trabalho que eu pude saber que a Presidência do Conselho tinha pedido a proibição do meu livro. É evidente que isto é uma atividade que suscita muitas dúvidas e objeções e críticas de todo o tipo por parte dos nossos amigos que aqui estão, e eu vou falar sobre elas. Eu sinto-me, aliás, disse já não sei quem, como Daniel da Cova dos Leões. Eu não tenho feitio para ser o Daniel, mas conheço bem a Cova dos Leões e, portanto, vamos a alguns desses aspectos. Deixo de lado críticas que são essencialmente ad hominem contra mim, por causa das minhas opiniões políticas, e que fizesse eu o que fizesse, se me tivesse dedicado ao aeromodelismo, à filatelia, ou à pintura de pratos, ou a bordar, seriam sempre feitas. Deixo de lado também críticas de quem nem sequer se esforça por saber, a partir da informação já disponível, o que fazemos e partem, em muito caso, de preconceitos e erros de facto, sem o esforço de se informar. O motivo deste tipo de críticas é, para mim, essencialmente transparente, que é, em muitos casos, uma coisa que em Portugal, infelizmente, é má, que é um país pequeno, em que toda a gente está em cima de toda a gente e tudo o que mexe parece ocupar o espaço de outrem. Acontece que quando aparece alguma coisa que está viva, mostra também como muitas outras estão mortas ou quase mortas e incomoda. Eu depois falarei sobre a história do espólio do hotel, porque em alguns casos isso é significativo. Passemos adiante para as críticas de boa-fé e as críticas fundamentadas, com que eu, aliás, muitas vezes concordo. Embora, como se verá adiante, para se ter umas coisas não se pode ter outras, pelo menos para já. Acrescento que o modelo com que nos julgam é um modelo diferente do que seguimos e por isso estamos muitas vezes a falar de coisas diversas. Não há um modelo único de arquivo científico. O conceito de um grande arquivo estatal único é também contestado, inclusive, por muitos arquivistas por todo o mundo fora. E há vários debates, por exemplo, no Brasil, que são muito interessantes, sobre os arquivos familiares e pessoais, ou na América Latina, sobre o que deve estar num arquivo quando se defrontam culturas não escritas, em que outro tipo de artefactos e outro tipo de oralidade são fundamentais. As críticas que são feitas ao Efêmera são mais ou menos do seguinte teor. O Efêmera não é um verdadeiro arquivo, trabalhado por profissionais, e segundo os critérios de instituições congênere, não tem critérios científicos no tratamento da sua informação. Isto foi, em parte, expultado recentemente pela oferta ao Arquivo Efêmera do espólio do Otávio Saraiva de Carvalho, sendo que esse espólio há 10 anos que está aí e nunca ninguém mostrou interesse em recolhê-lo. E a família, depois de uma série de consultos, resolveu oferecê-lo ao Arquivo Efêmera. Aqui também há fenómenos de moda. Por exemplo, nós temos o arquivo Salvo, que estava escondido, de Francisco Sá Carneiro. É um arquivo, sempre que vai lá um investigador, eu chamo-lhe a atenção que muda a história de Portugal em vários aspectos, não querem saber. Agora o hotel suscitou alguma curiosidade, mas muitos outros arquivos que são relevantes e, como eu digo, mudam a história de Portugal em muitos aspectos, ninguém quer saber nenhuma. O Efêmera recolhe informação que é de natureza pública e por isso deve estar em arquivos públicos, designadamente na Torre do Tombo. Como sabem, foi uma crítica feita. Eu tenho uma ideia sobre essa matéria. A ideia é que este tipo de documentação pertence, entre aspas, a arquivos do Estado. Se fosse levada à letra, implicaria a expropriação de arquivos privados como o do PCP, da Fundação Mário Soares, da Fundação da Casa de Mateus, da Fundação Amélia de Melo, de vários arquivos privados de famílias senhoriais e de vários arquivos pessoais e familiares. Em alguns casos, que eu depois referirei mais à frente, alguns dos arquivos que hoje levantam objeções foram oferecidos a arquivos do Estado que os recusaram.
O Efêmera, outra crítica, é mais próximo de uma coleção ou de um gabinete de curiosidades, um amontoado que recebe tudo que um arquivo tem de receber, que um arquivo não pode receber. E normalmente são as fotografias da entrada de um dos armazéns do Barreiro que são apresentadas, só que nós temos também no Barreiro uma fotografia da Library of Congress, do sítio onde as coisas entram exatamente igual à que existe no Barreiro, e já para não falar de muitos arquivos que têm coisas bastante semelhantes, mas tem uma diferença em relação ao que está à entrada do armazém do Barreiro. É que na semana seguinte o que lá está é diferente da semana anterior. Porque as pessoas chegam lá de carro, despejam, umas coisas são interessantes, outras são menos interessantes, outras são repetidas. Nunca vendemos nada repetido, oferecemos às escolas, oferecemos... ainda recentemente foi para a Polónia, para a Universidade de Varsóvia, uma parte importante dos livros repetidos tínhamos sobre história, porque a Biblioteca Portuguesa, da secção portuguesa da Universidade de Varsóvia, tinha essencialmente literatura. Outra coisa que evidentemente existe é que o Efêmera não tem base institucional sólida, porque não se sabe qual vai ser o destino dos espólios entregues. Errado. Existe um testamento fundacional, que é um documento legal, existe uma situação institucional associada à Associação Cultural Efêmera, de reconhecida utilidade pública e, aliás, condecorada pelo Sr. Presidente da República, e existe um esforço, ainda sem resultados, junto de vários governos, em grande parte por inércia, porque a coisa já esteve para avançar, para uma alteração da Lei das Fundações. Nós lutamos por uma alteração da Lei das Fundações que garanta a solidez patrimonial que as fundações têm e uma certa flexibilidade, por exemplo, das charities inglesas, que permitem funcionar na base do trabalho voluntário, como é essencialmente. Aliás, há hoje críticas relevantes que também têm que ser em conta. A legislação sobre as fundações foi feita por funcionários das finanças no tempo de Passos Coelho. É boa para as grandes, é boa para as fraudulentas, continuaram impecáveis, mas é má para as pequenas e médias fundações. Nós queremos essa combinação da solidez patrimonial com a flexibilidade das charities e, eventualmente, que haja em Portugal uma legislação semelhante aos trusts, que tem algumas vantagens em relação ao estatuto das fundações e, portanto, vamos continuar a falar com o Governo sobre estas matérias, porque eles dizem que sim, eu estou farto de ouvir sims, mas depois ou me mandam um homem que escreveu que foi aquilo que em França chamam negre, que escreveu um livro que depois foi assinado por outro, e a mesma coisa em relação a protelamentos ou à queda dos governos. Como os governos agora têm caído, o processo atrasa-se. Vejamos, eu não sei qual é o tempo que tenho, mas eu sou um falador inveterado, portanto... E que horas são? Bom, pronto, ok. Até às 11 horas eu não sei que horas são. Bom, ok. Algumas características do arquivo Efêmera que é bom conhecer antes de se falar sobre ele. O papel dos voluntários do Efêmera é fundamental. São, neste momento, cerca de 150 por todo o país e que são operários, estudantes, professores, reformados, académicos. E essa diversidade de profissões e de vida é fundamental para nós. No Barreiro temos operários. Quando fizemos a exposição no Isqueté sobre representações do trabalho, foram eles que nos arranjaram, tirando em alguns casos fotografias no interior, qual é a realidade do trabalho industrial dos dias de hoje, que não é assim tão conhecida como isso e nem sempre muito compatível com a lei. Estes voluntários que estão distribuídos por todo o país, permitem-nos uma sustentabilidade. O arquivo Efêmera é sustentável do ponto de vista económico e tem também cotas de cerca de 700 associados, que pagam uma cota mínima de 5 euros e a gente diz sempre aos mais ricos, se quiserem pagar mais, podem pagar mais. Para além de contribuições de instituições e autarquias por serviços prestados, principalmente a organização de exposições e eventos. Mas mesmo assim, a esmagadora maioria da nossa atividade é pro bono. Eu nunca recebi um tostão, por exemplo, e gasto milhares de euros por mês
no arquivo efêmera, principalmente neste momento em aquisições. E transportes e tempo, que se fosse pago, garanto que estava rico. Aliás, se ganhasse ao peso, ainda mais rico estava, porque... E é tanto mais gratuita quando responde a solicitações de escolas e pequenas autarquias que têm grandes recursos. Nós temos, por exemplo, uma exposição de t-shirts políticas, também penso que a primeira que se fez em Portugal, de roupa política, roupa com significado político, ou para as inscrições, ou pelo sentido da roupa, na Junta de Freguesia de Argoncilho. Já é a segunda exposição que nós fazemos lá. Temos, neste momento, uma exposição em Monforte, que é de onde eu venho ontem. Temos exposições em muitos pequenos locais, e todas elas, essas são inteiramente gratuitas, quando muito pedimos para as pessoas virem buscar e levar os materiais, mas em muitos casos somos nós também que as levamos. E temos uma equipa de futebol, que eu penso que também é o único caso. Eu explico. Havia uma equipa de futebol, já existente, que me pediu que financiasse os equipamentos. Eu disse, financie se vocês usarem umas frases sobre a memória no equipamento e, portanto, essa equipa de futebol, que nós temos um duplicado das coisas, joga com frases sobre o efêmera e sobre a necessidade de não deitar nada fora e proteger os arquivos. Nós damos muita importância a estas coisas, porque falamos para pessoas que, de um modo geral, nunca se preocuparam com os papéis, nunca se preocuparam com as fotografias que têm em casa e agora, em alguns casos, preocupam-se. Temos milhares de visitas nos diferentes armazéns e essas visitas são de escolas, de associações de terceira idade, de associações, eu não sei qual é o termo politicamente correto, de pessoas que têm dificuldades cognitivas. Enfim, antigamente havia um nome mais explícito, agora não sei qual é, que nós descobrimos, por exemplo, que gostam de mexer nas coisas. E o que nós fazemos, vejam o tipo de experiências que nós temos, é distribuir uma série de livros duplicados que eles podem pegar neles. E é uma festa. Quer dizer, há um, pelo menos, que trabalha lá, que todos os dias faz aquelas tarefas que os autistas, em muitos casos, fazem, sistemáticas e repetitivas, mas a alegria com que eles estavam quando puderam pegar nos livros e falar, é uma coisa indescritível. Nós temos, sob esse ponto de vista, experiências muito interessantes. Ok. E temos uma cobertura nacional de Viana, Lamego, Porto, Viseu, Aveiro, Guarda, Figueira da Foz, Coimbra, Torres Vedras, Santarém, Lisboa e Barreiro. São os sítios onde nós temos pontos de recolha e voluntários. E temos também recolhas sistemáticas em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, nos países nórdicos, nos Estados Unidos e no Brasil. Porque o arquivo é internacional. Nós somos provavelmente o único arquivo internacional com representação de cerca de 100 países. Claro que há países em que a gente tem um PIN, como do Ghana, mas há países em que temos muito boas coleções. Uma das últimas que entrou veio da Ucrânia e até oferecida pelo presidente Zelensky e por outras pessoas, e que inclui objetos associados com a guerra e vários materiais. Todos os nossos números são únicos e revelam a grande dimensão do arquivo. O efêmera é um dos maiores arquivos privados da Europa, eu não digo que seja o mais valioso, com cerca de 6 km lineares, o que tem um problema de dispersão. Temos mais de 250 mil títulos de livros, dezenas de milhares de periódicos, vários milhares de cartazes, pósteres, imagens, faixas. Por exemplo, temos recuperado faixas de manifestação do período de 75. Praticamente não há nada em lado nenhum. Conseguimos recuperar algumas no espólio do Mário Bruxado Coelho e noutros. Centenas de milhares de panfletos, folhetos, tarjetas, emblemas, dezenas de milhares de autocolantes, e isso significa que, para além dos espólios e dos acervos, é sem dúvida o maior repositório de uma atividade que não é meramente política, é também cultural do país e que evidentemente depois tem uma presença grande nas redes sociais. Eu não direi os números, mas 20 mil no Facebook, milhares, 1000 vídeos no YouTube, alguns dos quais com uma elevada procura, por aí adiante. Vou aqui passar uma parte, só 5 minutos para dizer o que é que leva as pessoas a doarem as coisas ao efêmera. Em primeiro lugar, uma maior confiança no nosso trabalho, que é o caso
do que aconteceu com o Sá Carneiro, com o Vítor Crespo, o Sousa Castro, o Madeira Luís, o Vítor Serrão, o Queijo de Sousa, o Orlando Curto, o Avelito Tavares no mundo da canção, a família do Hotel Saraiva Carvalho, Fonseca Costa, Emílio Rangel, etc, etc, etc. Segundo, porque tinham tentado doar a arquivos centrais e municipais e o espólio foi recusado. É o caso do espólio de Sousa Castro. Foi oferecido ao Arquivo Histórico Militar, que o recusou. E há, em relação a muitos outros aspectos menores, também esse tipo de coisas. Em alguns casos há outra coisa, que é o próprio arquivo, a quem o material é oferecido, faz uma escolha. Considera que isto é mais importante e fica com isso, e o que não é importante. E o que não é importante vai parar ao efêmera. Não imagina o que é que a gente encontra no que não é importante. Nós temos uma coleção de espólios de propagandistas do Estado Novo, como o Jorge Vernex, que foram também considerados pouco importantes pelos arquivos. Ou então porque acham que há coisas menores. Nós temos um arquivo de um boxer. O arquivo de um boxer é interessantíssimo, porque é antes das empresas de segurança. Dá-nos uma ideia do que eram as práticas desportivas do boxe embaixo da sociedade, nos clubes populares. Que tipo de ferimentos tem um boxer? Que tipo de relações tem com outro tipo de organizações? Temos muitas vezes aquilo que as pessoas chamam de tralha, e quando é exibido atrai a atenção dos visitantes. Nós estamos a preparar uma exposição intitulada Casar, que vem exatamente de uma coisa que nós prezamos muito, que é a quantidade. Nós temos milhares de fotografias de casamentos, desde o século XIX até hoje. Aliás, fotografias de casamento é das primeiras coisas que as pessoas deitam fora. É interessante. Não, é que nós também sabemos o que é que as pessoas deitam fora. E nós vamos estudar padrões, porque é muito interessante ver os padrões. Por exemplo, naquelas fotografias de grupo que as crianças estão na primeira fila, estão todas de trombas. Não há uma, ainda estou para descobrir milhares de fotografias de uma criança feliz. Não há casamentos mistos, há casamentos entre pessoas da mesma cor. Não há praticamente, não há nenhum casamento misto. E vamos fazer isso com o quê? Com uma parte dessa tralha. Qual é essa tralha? É um vestido de noiva, que nós temos no Barreiro, aliás, são bem-vindos para visitar, de uma senhora anticlerical do Barreiro, que quis casar com um vestido de noiva, no civil, mas não queria um vestido de noiva igual aos da igreja. E pediu a uma costureira, a um modista, que faça-me um vestido de noiva diferente dos da igreja. Eu não percebo nada de vestidos de noivas, mas as pessoas que o veem dizem que de facto é diferente. Eu tenho a certeza absoluta, quando fizemos a exposição sobre o casar, que o grande polo de atração vai ser o vestido de noiva. Até porque nós temos o vestido de noiva, temos as fotografias do casamento e temos os depoimentos da senhora que era contra a igreja. E o mesmo acontece em relação... porque também não temos preconceitos ideológicos, que infelizmente existem por todo lado. Temos uma grande coleção de extrema-direita. Essa coleção de extrema-direita, e temos uma frase que usamos como título, que é que se o diabo publicar panfletos, a gente vai ao inferno buscá-los. E nessa coleção de extrema-direita, que muitos arquivos sérios não querem, nós temos material desde o período do Estado Novo até à manifestação contra o Islão, que o Grupo 1143, de que nós temos uma grande quantidade de materiais, fez há coisa de um mês. Temos muitos materiais do Chega enquanto se chamava Basta, e temos outra coisa que é ignorada pela maioria das pessoas. Há editoras nazis. Eu digo nazi não é como um qualificativo, é porque apresentam-se como tal, que publicam e vendem apenas em circuitos fechados. Coisas do Hitler, do Hesse, do Goebbels. Portanto, esta coleção de extrema-direita, que é internacional, tem também materiais muito interessantes, e temos uma grande coleção de pornografia. As pessoas aí a torcer o nariz. Quando há uma grande coleção de pornografia que abrange várias épocas, também há padrões. E, por exemplo, temos uma coleção de pornografia que inclui a pornografia editada em setência logo a seguir ao 25 de Abril. Eu não sei como é que alguém se excita ao ver pornografia em setência, mas a verdade é que ela foi publicada e, portanto, isso também é um dos aspectos que nos permite perceber um dos aspectos da liberdade depois do 25 de Abril. E temos também, por exemplo, uma grande coleção sobre as manifestações. Se forem ao Esqueté, vem uma grande faixa recolhida na rua. As que a fizeram estavam convencidos que tinha sido a polícia que a tinha roubado, das trabalhadoras do sexo.
Tive alguma hesitação se isso correspondia a trabalho, mas houve uma discussão. Mas eu descobri um papel da CGTP com uma reunião sindical com os trabalhadores de sexo. E, portanto, se eles fazem uma reunião sindical, consideram que é trabalho. Portanto, também temos muito material desse género. Adquirimos muita coisa em Portugal e no estrangeiro. É de onde eu gasto uma parte importante do meu dinheiro, sem qualquer espécie de problemas. Tentámos recompor os papéis do Silva Cunha, que estavam dispersos por vários alfarrabistas, e eu sei que uma parte está na Torre do Tombo, e também coleção de fotografias, cartazes, manuscritos e livros, para tentar ter uma biblioteca daquilo que não pôde entrar durante 48 anos. A Rinascita, o L'Humanité, isso é em grande parte feito de compras. Bom, o papel das doações é importante. Nos anos da pandemia foram cerca de 500. E, falando muito rapidamente, entraram há 3 meses 2 grandes arquivos do século XIX, que estavam no campo, no meio do campo, numa casa de um familiar, bisneto, trineto. Entrou o Arquivo Geral Sousa Brandão, que é um dos fundadores do Partido Socialista no século XIX, e entrou. Eu vinha a sair com o arquivo do Sousa Brandão e o senhor perguntou-me, também quero o do Serpa Pimentel. Eu, na altura, nem me lembrei quem era o Serpa Pimentel. E o que é que tem o arquivo do Serpa Pimentel? Tem toda a negociação, tem todo o processo ultimato, ele foi primeiro-ministro nos últimos anos do século XIX, e tem toda a negociação da dívida externa perante os nossos credores, porque isso é uma questão regular, e quem é que tem, nessa parte do SPO da dívida externa, muita correspondência de quem? Do Ministro da Fazenda. Quem é o Ministro da Fazenda? Oliveira Martins. Manuscrito. Estamos a falar de dezenas de milhares de manuscritos nestes 2 espólios. E, por último, se me der um minuto, é assim, bom, há aqui muitas outras coisas, mas enfim, que é, nós também somos os únicos com capacidade de fazer algumas coisas. Por exemplo, eleições autárquicas 2021. Sabem quantas campanhas diferenciadas houve? 8.000, à volta de 8.000. Quantos produtos surgiram dessas campanhas? À volta de 100.000. Estou a falar de produtos físicos, não estou a falar de produtos digitais. Quantos é que nós conseguimos recolher até hoje? À volta de 60%. Portanto, de todo o país. Ninguém tem capacidade para fazer isto. São os nossos voluntários por todo o país que fazem este trabalho. A gente organiza excursões. Eu entrei uma vez numa sede do PS e nela estava uma senhora a servir chá. Quando me viu entrar, deixou cair o tabuleiro. Portanto, isto está cheio de histórias, como devem imaginar. Bom, por último, nós temos fragilidades também. É evidente que temos fragilidades e sempre que tivermos dinheiro vamos ter. As nossas bases de dados são muito rudimentares. Temos, no entanto, 3 milhões de imagens digitalizadas, dos quais já à volta de 60% com a resolução dos arquivos. Temos que, os outros 40%, temos que, de novo, trabalhá-las. Controlamos a temperatura e a umidade nos armazéns. Em termos de conservação, aquilo está pensado para 100 anos. Não há aí nenhum problema especial. É mais fragilidades, neste caso, das bases de dados, mas elas são exportáveis para Excel, mesmo sendo muito rudimentares. Portanto, quando a gente tiver um reforço da nossa capacidade informática, isto será feito. E em relação aos nossos amigos arquivistas e bibliotecários, convido-os a visitar, mas há uma coisa que nós podemos fazer. Em vez de, às vezes, de fazerem críticas pouco substantivas, que nem sequer às vezes correspondem à informação já disponível, é colaborarmos. De maneira que coleções de documentação possam ficar sob forma digital, feitos em conjunto, sob pena de haver com protocolos, como aliás a visita que uma vez fizemos à Torre do Tombo foi muito bem vista por todos os nossos voluntários. E em relação a qualquer arquivo, colaborarmos. Nós temos um exemplo de colaboração no Barreiro, que é a cidade dos arquivos, que abrange o Arquivo dos Portos de Lisboa, Sesimbra e Setúbal, abrange o Arquivo dos Seguros, os chamados chapas, abrange o Arquivo Municipal e abrange depois alguns arquivos mais específicos, como o da Fundação Amélia de Melo, que tem grande parte do material sobre a CUF, e colaboramos em conjunto. Fazemos sempre o Dia dos Arquivos, mas é um Dia dos Arquivos voltado para a população. Pomos coisas nas ruas.
e as pessoas vão ver, e isso dá uma espécie de pedagogia da memória de que nós temos muitos produtos. Bom, há aqui muito mais coisas, mas depois se houver perguntas ou qualquer coisa. Muito obrigado. Acho que temos que propor à ABAD fazer uma semana de estudo. Bom, mas sintetizando, eu diria que esta colaboração do José Pacheco Pereira connosco nos demonstra uma coisa muito preocupante, que é a constatação de que, não havendo censura, há de algum modo, alguma incapacidade de perceber que muita da documentação virtual que produzimos não está a ser assegurada devidamente e, portanto, se vai perder, é outra forma de censura, e que todo o trabalho que o Efêmera está a fazer não seria possível há 50 anos atrás. Portanto, Eu enterrei agradecemos. muitas coisas. Quando a PIDE me assaltou a casa, as mais importantes estavam enterradas. Portanto, agradecemos ao Pacheco Pereira. Eu não sei se haverá lugar para uma intervenção. Alguém quer fazer alguma intervenção? Uma única, antes de irmos tomar o nosso café? Ninguém quer. Toda a gente ficou absolutamente de boca aberta. Pronto. Muito obrigada e até já. Até já. Muito obrigado, doutora Ana Paula Gordo. Muito obrigado, doutor José Pacheco Pereira, por esta brilhante conferência inaugural. Fazemos agora uma pausa para café. Retomamos os nossos trabalhos dentro de 15 minutos. Muito obrigado, até já.